crianças, como vão vocês? Olha, a tia Vi hoje trouxe uma história super interessante daqui, da Bíblia, da Palavra de Deus. Uma história que é um pouco triste, não é uma história tão alegre assim. A tia Vi trouxe aqui uma novidade, olha, uma surpresa. O que será que tem aqui? Tia Vi vai mostrar para vocês essa novidade que tem a ver com a história de hoje, tá certo? Olha o que é que tem aqui. Moedas, tá vendo? O que será que aconteceu? Que foi? Que história é essa da Bíblia que tem a ver com muitas moedinhas? Olha, é uma história super interessante. Tia Vi hoje vai falar para vocês sobre o personagem Judas. Olha aqui ele, o Judas, tá vendo? Judas era um dos discípulos de Jesus. Nosso Jesus, ele tinha 12 discípulos e o Judas era um desses discípulos. Mas Judas via Jesus fazendo tantos milagres na terra, como a tia Márcia contou para vocês. Eu ouvi aquela história muito bonita que a tia Márcia contou, que Jesus ressuscitou Lázaro, não foi isso? Linda aquela história. E Judas, ele não ficava acreditando muito naquelas curas que Jesus fazia, né? Naqueles milagres. O Judas, ele não tinha o Jesus como Salvador, assim como eu tenho e como vocês também têm Jesus como nosso Salvador. Aí o que foi que aconteceu? Judas deixou assim a ganância entrar no coração dele. Ele perdeu a fé, né, em nosso Jesus. Ele ficou muito ganancioso por dinheiro, por moedas, e ele passou a fazer tudo o que ele achava que era certo. Então Judas ficou sabendo que os fariseus, os sacerdotes, eles queriam capturar Jesus para o povo não ficar acreditando em Jesus, naqueles milagres que Jesus fazia. Então Judas ficou sabendo que os sacerdotes e os fariseus estavam reunidos e Judas foi ter uma conversa com eles. Olha, Judas chegou no palácio aonde os sacerdotes estavam reunidos. Eles estavam vendo uma maneira de capturar Jesus. E aí ele chegou lá, bateu na porta e conversou com os sacerdotes. E ele disse que sabia onde Jesus gostava de andar. E aí ele conversou e disse que ele trairia Jesus, que ele diria aos sacerdotes quem era mesmo Jesus e que entregaria Jesus para eles. Olha, e aí ele disse assim: vocês me dão quanto por isso? Tá vendo como Judas fez? Judas estava mesmo traindo o nosso Jesus e isso não se faz. E aí os sacerdotes deram para Judas 30 moedas. Olha, deram 30 moedas para Judas. E ele aceitou, um traidor. Ele traiu nosso Jesus por causa de 30 moedas. E aí ele disse: olha, quando nós encontrarmos com eles, aquele que eu der um beijo na sua face, esse é o sinal. Esse que eu der um beijo na sua face, esse é Jesus. E eles acreditaram, pagaram, deram um saquinho cheio de moedas para Judas. Quando foi um dia, olha, crianças, o que aconteceu? Judas já sabia aonde Jesus gostava muito de andar com os seus discípulos e ele foi lá à procura de Jesus. Olha o que aconteceu. Olha que beleza que a tia Vi trouxe aqui para vocês.
Jesus estava com seus discípulos à noite e Judas, chegou e veio com as pessoas que os sacerdotes, os fariseus tinham mandado, né? E ele chegou perto do nosso Jesus e o deu um beijo na face de Jesus. Olha, e aí já tinha estabelecido, os fariseus já sabiam qual era o sinal, e ali eles acreditaram e capturaram o nosso Jesus. E isso não se faz, né? Judas perdeu a fé e traiu o nosso Jesus, entregou ele para os fariseus. E isso não se faz. Então, o que é que aconteceu? Depois que entregou o nosso Jesus para os fariseus, o Judas, ele depois ficou muito triste, ele ficou arrependido e ele queria devolver as moedinhas para os fariseus, mas já era muito tarde. Eles já tinham capturado o nosso Jesus. Já era muito tarde. Em vez de Judas e orar para o nosso Jesus, em vez de Judas se arrepender e conversar com Jesus e orar, o que aconteceu? Ele pegou e tirou a sua própria vida. Que triste, não é, crianças? Amém. Vamos fazer uma oração então para terminar a nossa aulinha do dia? Fechar os olhinhos todo mundo com a Tia Vi. Vamos fechar os olhinhos e Tia Vi vai orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, Senhor, aprendendo mais um pouco de Ti. Estamos aqui, Senhor, com um prazer imenso de Te amar mais e mais e aprender de Ti. Em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, nosso pastor da nossa igreja, os nossos professores, abençoa-nos todos nós, Senhor, nesses dias que estão sendo tão difíceis para nós. Amém? A Tia Vi manda um beijo com sabor de morango para vocês. Bye!